Então, pessoal, dando continuidade à ideia de aplicação do controle PID no conversor Buck, eu trouxe aí esse setup, esse experimento, para vocês verem funcionando os primeiros passos para fazer esse controle PID, certo? Então, a gente basicamente vai precisar que as nossas variáveis de interesse estejam dentro do microcontrolador, tanto variável de entrada quanto variável de saída, certo? Então, a gente já pode ver aí a tensão de saída do conversor Buck para uma entrada PWM na referência de 90%, certo? Então, está conseguindo aí ler adequadamente conforme o valor que está sendo apresentado no multímetro. Tudo bem? Então, o primeiro passo é a gente definir essas coisas, né? Se está tudo ok, se a gente consegue observar uma saída conforme um PWM na entrada, para a gente começar, né, daquele mapeamento entrada-saída e poder implementar de fato o controle, beleza? Então aí mais uma vez vamos testar para outra referência de PWM, vamos agora aí a 80% para a gente poder, certo? Conferir esse resultado, esse valor na tela do MATLAB. Então, na referência de 80%, o meu conversor Buck, né, vai entregar as tensões aí da ordem de 18 volts. E claro, né, eu estou usando ali a fonte de tensão, uma entrada de 24 volts e no máximo 3 amperes. E o conversor Buck está conseguindo aí entregar essa tensão e para determinado valor de PWM na entrada do conversor Buck, que vai chavear o MOSFET, você tem uma tensão lá na saída, beleza? Então, mais uma vez aí, vamos testar para outro valor de PWM. Vamos agora aí para a referência de 70%, certo? Então, mais uma vez, a gente tem aí 17,98, né? Próximo de 18 volts para o meu conversor Buck. E a corrente, veja aí, já a 2,5 amperes, certo? Então, o que é que eu estou fazendo, né? A gente só está vendo se o nosso conversor Buck tem um comportamento linear, o que é que vai dar para fazer em relação a controle PID. Então, é importante que a gente tenha espaço e tenha a oportunidade de implementar o controle PID. Mas primeiro a gente tem que saber como que é o comportamento entrada-saída desse conversor para saber o quanto que ele é não linear, certo? A gente sabe que sistemas reais, no geral, são não lineares, mas a gente vai buscar fazer o possível, né, para entregar um controlador PID que, pelo menos em determinadas regiões, consiga fazer o controle adequado e encontrar referência com o erro zerado, beleza? Então, a gente está vendo esse mapeamento, né? Qual a relação entre PWM na entrada do MOSFET e tensão na saída do Buck? Então, a gente já tem entrada e saída. Vê que até agora a gente não fez nada, mas a gente já tem muita coisa para implementar esse controle. Então, aqui no experimento, ó, vocês podem ver a tensão na entrada da fonte, 24 volts, o circuito drena aí total 2,4 amperes. Esse é o sinal de PWM que vem do microcontrolador.
a tensão na saída do buck aqui por volta de 16 volts, certo? E essa tensão na saída, ela é capturada por um sensor, divisor de tensão, que pega esse valor correspondente e vai repassar esse valor de tensão para o microcontrolador. Então, a gente tem entrada de tensão que está sendo entregue pelo buck e a saída de PWM que o microcontrolador vai entregar para o MOSFET. Então, você já tem aí um sistema em malha aberta que, a partir dele, você pode fechar a sua malha e fazer o controle atuar conforme você queira. Então, na referência aí de 40%, você tem aqui a tensão da ordem de 15 volts, né? Então, batendo certo aí com o valor do multímetro. Então, assim, as variáveis estão aí no microcontrolador. O fechamento da malha em si acontece dentro do MATLAB e é um controle no tempo discreto, beleza? Quando a gente for fazer o mapeamento, para a gente descobrir a função de transferência do processo, que vai ser uma função de transferência, para esse caso, de segunda ordem, apesar de não ser a única solução, mas um sistema de segunda ordem, aqui para esse caso, é suficiente e é uma boa aproximação desse processo, tá? Então, aí na referência de 30% de PWM, eu tenho aí essa tensão na saída. O mais importante aqui é observar que a medição está adequada. Estou aqui 13,71 no multímetro contra 13,77 que o microcontrolador está lendo. Então, assim, para sistemas de controle, é fundamental ter uma boa medição, né? Se a medição não está ok, nem precisa seguir adiante. Então, é uma parte fundamental essa de instrumentação e medição antes de prosseguir para implementar de fato o controle, certo? Então, aí a 20% de PWM, você já tem uma diferença bem grande aí, né? A tensão no buck começou a cair muito mais para uma redução, para uma mesma redução de PWM. Então, isso só mostra o esperado de que esse é um sistema não linear, como outros tantos, né, que existem por aí na vida real. Certo? E aí, os parâmetros todos de tensão e corrente, a potência que está sendo entregue lá para a carga. E o mais importante aqui nesse processo de variar a entrada de PWM é a gente observar esse range de valores de tensão na saída para diferentes valores de entrada e a gente poder escolher qual a melhor região para a gente fazer o mapeamento da entrada-saída, para encontrar a função de transferência do conversor buck e, enfim, a gente poder implementar o controlador proporcional integral derivativo. Beleza? Então, eu vou encerrar essa primeira parte por aqui, destacando que, apesar de não ter sido implementado ainda, mas já tem muita coisa só nessa tela, né? Você tem entrada, saída e medição adequada. Então, apesar do PID ainda não estar implementado aqui nessa tela, mas já tem muito recurso importante de medição e de aquisição de dados e as variáveis que a gente quer já estão manipuláveis aqui dentro do microcontrolador. Então, até o próximo vídeo aí para a gente se ver as próximas etapas. É isso aí. Valeu! Vamos agora fazer o mapeamento entrada-saída do conversor buck por meio do método de Astrom ou método do relé, onde é aplicado uma referência de PWM
e 80% por padrão, né, mas pode ser outro valor, somada de um PWM de 0 a 20% aleatório para a gente ver esse comportamento entrada-saída do conversor, certo? Depois de feito o mapeamento entrada-saída, a gente vai poder encontrar os coeficientes da função de transferência no domínio da transformada Z por meio do método dos mínimos quadrados não recursivo, mas pode, claro, utilizar outro método para encontrar uma função de transferência que vai ser igualmente solução para esse mesmo sistema. E que dá para ver, ó, a entrada PWM oscilando aí, que está sendo entregue, para a gente ter, de fato, esse mapeamento entrada-saída do conversor Buck, certo? Então, aí, executando o algoritmo dos mínimos quadrados não recursivo, para a gente encontrar a nossa saída estimada, baseada na saída real, a gente encontra aí os coeficientes da função de transferência do conversor Buck. E já tendo esses coeficientes, a gente tem, de fato, a função de transferência. E a gente pode conferir também que o nosso algoritmo dos mínimos quadrados conseguiu encontrar uma boa aproximação para esse modelo, certo? Então, um sistema de segunda ordem, como o que foi encontrado, ele atendeu até satisfatoriamente a modelagem para esse conversor Buck, certo? Então já temos aí saída real, que foi medido, né, na saída, a entrada aqui aleatória e a saída estimada que os mínimos quadrados calculou. Então, com esses valores de coeficiente, A1, A2, B1, B2, a gente já tem a função de transferência do Buck. E a gente pode simular aqui esse conversor. Tá? Vou só colar os coeficientes. E a gente vai encontrar o gráfico do lugar das raízes, que vai ser importante para a gente determinar o valor do ganho proporcional. Para quais valores de ganho a gente vai ter resposta estável. E aí, quando for determinar o ganho, é importante também escolher um ganho que não vá saturar o controlador. E também um ganho que faça o meu controle atingir a referência o mais breve possível, sem overshoots. Então, fazendo aqui a simulação, ó, a gente já encontrou a função de transferência G de Z aqui do meu conversor Buck. Então, G de Z é essa função de transferência aqui, onde o polinômio do denominador é de segunda ordem. Não é a única solução, mais uma vez, não é a única solução, mas um sistema de segunda ordem é uma boa aproximação para o conversor Buck. O período de amostragem é 0,1 segundos, a função de transferência no tempo discreto. E aqui a gente vai ter alguns gráficos importantes. Por exemplo, eu escolhi aí as referências de 10 volts e referência de 15 volts, certo? Então, para essas duas referências, eu tenho esse sinal de controle de PWM para o conversor Buck, certo? Outra coisa importante é o seguinte, qual o meu valor de ganho proporcional? Eu vou escolher aqui no eixo real, certo? Está aqui o gráfico do lugar das raízes, no domínio da transformada Z, aqui o plano Z, é o círculo de raio unitário, e os valores de ganho têm que estar dentro aqui do círculo de raio unitário para que eu tenha um sistema estável. Então, a princípio, qualquer valor de ganho que eu escolher dentro do círculo de raio unitário vai resultar para mim numa resposta estável do conversor Buck. Então, qualquer valor que eu adotar aqui dentro do círculo de raio unitário e que esteja dentro do gráfico do lugar das raízes. Mas a gente vai ver que
quando for na real, a gente tem que ter outros cuidados também. Então, eu já sei que um ganho acima de 2, aqui para esse caso, ele já vai ser não tão bom quanto um ganho 1,5, 1,8. Então, isso vai do conhecimento depois da pessoa que está testando. Mas esse gráfico do lugar das raízes, o círculo de real unitário é importante para lhe dar um direcionamento sobre qual valor de ganho proporcional você vai escolher, certo? Aqui também a gente tem a resposta ao degrau e malha aberta do conversor Buck. E também, pronto, é basicamente isso. Então, a gente encontrou lá o lugar das raízes, vamos escolher um ganho aí de 2 e vamos também determinar as referências. Eu coloquei uma referência de 10, outra de 15, mas a gente pode também mudar os valores das referências e observar lá como que vai ser o controle. Nas referências 10 e 20, a gente vai ter valores diferentes aí para o controle e para o tempo, né, que o valor de saída atinge a referência. Então, a gente tem a referência aqui de 10 e outra referência de 20 volts. E essa linha vermelha representa a saída real de fato, né? Olha quanto tempo demora para a saída atingir a referência. Você pode melhorar esse desempenho de tempo de acomodação usando um ganho adaptativo, usando um controle mais sofisticado. Enfim, dá para fazer muita coisa em relação a melhorias no desempenho do controlador PID. Esse PID que aqui está é convencional, mas existem variantes de PID aí que podem potencializar bastante o desempenho do controlador. Certo? Então já está simulado aqui o meu controlador PID. Uma das coisas importantes para ver também é que o controle ele não saturou aqui, né? Quando eu fui da referência 10 para a referência 20, com um ganho proporcional de 2, o meu controle não saturou. Então, uma das coisas que a gente olha quando vê esse gráfico é saber se o nosso controlador está ou não saturado. Então, se ele não está saturado, ótimo. Não atingiu 100% ali, então está satisfatório para a gente trabalhar. E vamos testar então, né? Vamos ver isso na real, para a gente ver se o nosso conversor Buck vai poder ser controlado pelo PID. Então, veja vocês, eu vou agora para o PID discreto, real do Buck. Eu já estava aqui com os coeficientes, mas vou pegar os coeficientes mais novos. Ó. Esses aqui. Pronto. Coloquei esses coeficientes aqui no meu código, eu já tenho a minha função de transferência do meu sistema, do meu conversor Buck. Isso no domínio da transformada Z. Maravilha. O que mais que eu preciso determinar aqui? O valor do ganho proporcional, que vai ser 2. E os valores dos ganhos integral e derivativo, a gente vai encontrar lá pelo método do cancelamento dos zeros e polos, que com certeza vocês já estão familiarizados. Pronto. Eu preciso agora definir quem são as minhas referências de tensão na saída que eu preciso. Lembrando, o controlador PID ele tem essa versatilidade de conseguir entregar para mim as tensões que eu quiser. A princípio, isso é dessa forma. Mas, claro que existem limitações típicas de sistemas reais que não são raras, né? As limitações
em sistemas reais. Então, é importante ter uma sensibilidade da pessoa que está fazendo o procedimento e para escolher quais são as melhores referências, o melhor ganho proporcional, enfim. Vamos testar, então, para 2 degraus de referência. Primeiro 10 volts, depois 20 volts, com um ganho proporcional de 2. Vamos ver se o nosso PID consegue levar o conversor buck para entregar a respectiva tensão na saída. Então, primeiro 10 volts, ó, já chegou aqui no multímetro bem próximo. Ó. E a gente vai agora observar se ele atinge aí a referência de 10 volts. Então, ó, 9,7. Aqui no multímetro aí batendo os 10 volts também. Agora sim, ele vai procurar os 20 volts. Olha lá o PWM atuando, né? Olha o controle atuando para encontrar a referência de 20 volts. Então, ó, vê esse comportamento aqui também, ó, típico do sistema não linear. Né? Foi observado que sempre tem esse pequeno vale aqui, né? Então, aí o controle procurando a referência de 20 volts e ele encontra, né? 19,96. Aqui no multímetro 19,90 e o controle não saturou, certo? Então, no vídeo anterior, a gente viu aí degraus de tensão elétrica que o conversor buck deveria entregar, estando esse conversor buck, sob a ação de um controle PID. Então, a gente viu degraus de tensão. Mas, em geral, na prática, a gente tem lá um conversor buck que entrega uma tensão fixa. Então, vamos determinar aqui, para ele entregar 15 volts na saída, com os mesmos parâmetros do PID, e vamos observar o comportamento aí do controle. Então, ali no multímetro, ó, procurando ali os 15 volts, e vai encontrar. Então, vamos supor que eu tenho uma carga lá, um inversor de tensão que funcione na tensão de 15 volts. Então, eu preciso aí ter uma saída controlada para impedir, né, para não deixar a minha carga ser danificada, para não deixar o inversor danificar. Outra coisa também, para melhorar ainda mais esse circuito, pode ser usado aí um diodo de ação rápida, para a gente ter aí uma resposta mais rápida em busca da referência. Mas dá para ver aí que a gente atinge aí esse valor de 15 volts bem próximo aí, tranquilamente. Né? 14,9 e 15 volts aqui no MATLAB, certo? Então, o controle consegue atingir a referência de 15 volts e consegue chegar na referência que eu determinar aqui no código do MATLAB, certo?